eu sempre botei na minha cabeça uma parada. Eu falei, cara, o dia que chegar a oportunidade, eu tenho que saber falar inglês. Eu aprendi a falar inglês sozinho. Obviamente que na escola eu tive aula e tal, mas eu aprendi a falar inglês sozinho para entender o que o pessoal falava nas entrevistas de vídeo de drift de fora que eu não conseguia entender. Foi esse o motivo maior do que ele aprender a falar inglês. Não era porque, tipo, foi por esse motivo. Quando chegou no Japão, a gente filmou, cara, pude conhecer todas as pistas dos sonhos que eu tinha do drift, que eu via no videogame, que tinha no videogame, pude estar lá. Mas o nome lá disso? Need for Speed, no né? Need for Speed Need for tinha Speed, bastante, né? no Gran Turismo. Quando eu pude conhecer, né, tem um complexo de pistas no Japão que se chama Ebisu Circuit. Ebisu é um complexo com 7 pistas que é conhecido como o Templo do Drift. Caraca. Então, assim, você tem uma pista que simula uma montanha, você tem uma pista de altíssima velocidade, você tem uma pista E a School pista de Course. drift é diferente das outras pistas. Não, é uma pista normal. Normal. Só que esse lugar em específico, ele é mais praticado a modalidade do drift do que o resto. Apesar que dentro de Ebisu existe espaço para track day, principalmente na Est Course, que é uma pista mais de alta e tal. E quando eu tava no Japão, o Drew e a Jodie eram um casal, esse pessoal da Nova Zelândia. Os dois competindo profissionalmente. Inclusive, a gente vai chegar na parte de quando eu fui pra Nova Zelândia morar lá pra gravar eles. Que daí mas a gente tá chegando lá. Quando eu conheci eles, eu já conhecia eles da D1NZ. Porque eu acompanhava todos os campeonatos que existia do drift no mundo. Eu sempre acompanhei todos, de assistir ao vivo, de tudo. Quando eu cheguei, eu vi eles em Ebisu com os carros deles, eu falei, caraca, até eles estão aqui. E o drift, o drift já tem quanto tempo que existe o drift, cara? O drift, de fato, começou mesmo, assim, tipo, foi criado nos anos 80, sabe? Uhum. Que é foda você falar que foi criado, apesar que existe aí que o Keiichi Tsuchiya que criou, que é o cara que criou o drift de fato, mas assim, é uma técnica de direção. E essa técnica de direção se você vai encontrar teste de Fusca dos anos 50 que os caras estão ali na chuva fazendo meio que drift de Fusca, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou falar que quem criou e oficializou de fato, sim, foi o drift, porque foi no Japão. Como um esporte, talvez. É, uma modalidade. Foi no Japão porque muita montanha, o drift vem da montanha, então o que acontece? A modalidade do drift, por que é tão similar? Por que me identifiquei tanto com o skate? Porque ela é, de fato, dentro do automobilismo, a galera pode achar ruim que eu fale isso, mas é como eu vivi isso em muito lugar no mundo. Sempre foi a categoria mais marginalizada. Mais marginalizada por quê? Por causa disso mesmo, porque ela sempre foi a mais acessível. Então, assim, no Japão, não era anos 90, não era você ir no futebol de quinta. É ir pra montanha, acelerar carro na montanha. Era barato a ponto de, tipo assim, um carro que hoje aqui tá custando 300 mil reais, já custou no Japão para você comprar, trabalhando em fábrica, você comprava com um mês de trampo. Então, todo mundo que ia pro Japão fazia drift. Todo mundo. Se o cara não gostasse de carro, era tão barato que valia a pena o cara experimentar. Vou experimentar pra ver qual é que é. E foi assim que, tipo, meio que o drift surgiu e se popularizou tanto. Do Japão saiu pros outros países, né? Mas poder ter ido pro Japão conhecer na raiz foi onde deu pra ver tudo como nasceu, né? E daí, voltando pra parte de Ebisu, quando eu vi o pessoal lá, o pessoal eu cumprimentei eles, cheguei falando inglês extremamente, nossa, zoadaço, né? Mas metendo a cara. Falei, não tem nada pra ficar com vergonha, né? Uhum. Aí, cheguei pra eles, me apresentei, falei, não, eu sou do Brasil, tal deles, cara, do Brasil, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tem um piloto, eu vim gravar eles, dele, gravar, você é videomaker? Eu falei, sim, eu faço vídeo e tal, aí eles, entendi, beleza. No último dia, cara, eu não esqueço, eu tinha visto pra ficar 16 dias no Japão, é o que eu tinha visto, 16 dias. O Drew chegou pra mim e falou assim, viu, no último dia, depois da etapa de Nico, ele falou, viu, a gente tá querendo rodar porque a gente não foi muito bem nas etapas, a gente queria fazer um material para nossos patrocinadores aqui em Ebisu. E imagine que o Vitoca de 14 anos estava em Ebisu no Need for Speed, sacou? Pra mim, só de estar lá, eu já, tipo assim, já podia morrer feliz ali. E quando surgiu a oportunidade que ele me convidou, ele falou, viu, você quer ficar com a gente? Eu falei, cara, eu fico, mas, tipo, eu não tenho grana nenhuma, vocês vão ter que pagar. Não, ele falou, a gente paga tudo, hotel, a gente paga a passagem de volta. Eu falei, não, era o mínimo na real, né? Tipo, se eles quisessem que eu ficasse. Eu falei, não, beleza, se a condição for essa, eu fico. Aí, nessas horas que, tipo, tava lá com o Jota, fui com ele, mas o Jota nessas horas entendeu perfeitamente. Não falou nada, sabe? Tipo, não, tá de boa, tipo, até porque na época não tinha contrato, nada. Ele falou, não, fica aí, sabe? Aí, quando o Dio me chamou pra ficar mais uma semana em Ebisu, pra mim foi tipo, caraca, velho, eu vou ficar com os caras que eu tô assistindo uns meses atrás ao vivo, a oportunidade de gravar pros caras aqui. Falei, velho, eu vou ter que ficar. O John me mandou mensagem no Facebook 8 horas da noite do último dia que a gente tava indo pra Narita e ir embora do Japão, voltar pro Brasil. Isso foi
sei lá. Ele mandou mensagem pra mim 8 da noite falando que ia confirmar se eu ia ficar ou não. Só que o meu voo saía 10 da manhã de Narita. Velho, voo internacional. Você sabe como é que é. O negócio é 4 horas de check-in. Já tinha que estar no aeroporto 5 horas da manhã. Quando eu acordei, nada no Messenger. Eu mandei mensagem do Facebook no Messenger ainda. Nada. Aí eu falei, vixe, velho. E agora? Aí o Jota falou, cara, a gente tem que ir pro aeroporto, cara. Aí eu virei pro Jota e falei, Jota, vai fundo, velho. Aí ele falou, mano, você vai ficar? Eu falei, eu vou ficar. Foda-se, eu falei, eu vou ficar e se der errado eu vou dar um jeito de voltar embora. Mas eu vou ficar. Aí ele falou, cara, você tá ficando doido, cara. Você vai ficar aqui no Japão sozinho. Eu falei, velho. Falei, eu tenho essa oportunidade, vai ser essa oportunidade que eu vou abraçar. Se der errado, eu vou descobrir no caminho. E foi o que eu fiz, velho. Eu fiquei lá, ele foi mandar mensagem pra mim, que eu tinha voltado pra Narita e Ebisu é em Fukushima. São 370 quilômetros de distância. Quando ele mandou mensagem pra mim, falou, viu, pode vir, voltar pra Fukushima. Eu tinha $40, que dá 400 ienes, não, 4 mil ienes ou 40 mil ienes, algo assim. Pouquinho de dinheiro. Que dava pra pegar o trem pra chegar em Fukushima. E o trem no Japão, imagina, sem falar nada, sem falar a língua, não tinha como ler nada escrito, porque, cara, foi pedindo direção pros japoneses, assim, e ele falou right, left, up, e é isso aí, que eles falam assim, tipo, tentando falar inglês com os japoneses, eles já não falam bem, e eu já não falava também. Velho, vamos aí. Cheguei em Fukushima e passei mais uma semana com esses caras gravando. Foi quando, tipo assim, aí tudo, pela primeira vez, fez sentido de verdade pra mim, assim, é que eu, cara, eu tô no Japão gravando com uma equipe profissional de drift que eu acompanhava. Tipo, hoje, cara, não era pela grana, porque eu não tava ganhando dinheiro. Mas é igual você falou, é a satisfação. É tipo, eu jamais chegaria aqui de outro jeito. Esse era o único jeito pra estar aqui. E foi como aconteceu. E daí a gente ficou uma semana em Ebisu. Então, tipo, tive a oportunidade, igual, quando eu tava em Ebisu, eu falei, cara, o meu próximo sonho da minha vida é voltar pra cá pra correr em Ebisu. E nessa época, eu já fazia drift, quando eu fui pra lá, porque eu já tinha meus carros, já sabia fazer. Aí, eles tinham os carros de treino, que lá era muito comum ter carro de treino, pra você, porque um carro profissional custa caro, ele estraga fácil e ele consome muito mais pneu. Eles usam o que de carro? Então, eles tinham um Supra e um Silvia S15. Então, um Toyota Supra V8, na época foi mal legal, porque na Austrália é muito comum motor V8 por causa dos Holden Commodore. Então é um swap de motor que chama muito comum ser feito, porque o Supra é 2J, o Supra é 6 cilindros em linha, turbo e tal. O Supra dela era V8, então a galera no Japão ficava de cara, porque, pô, os japoneses vendo o carro deles com motor. É tipo, é completamente errado na real. Tem muita gente que não gosta desse swap. E o dele era um Silvia S14 também com V8. Então, esses carros custam muito caro para correr. E eles estragam fácil. Então, era normal em Ebisu, como era muito barato nessa época, eles tinham os Missail, que é chamado de Missail, que é carro de treino. Então, quando eu tava com o Jota, eu falei, nossa, o meu sonho agora é voltar para Ebisu para correr. Nessa semana que a gente ficou lá, além da gente gravar o vídeo, que a gente gravou muita coisa lá, cara, eu andei em Ebisu no drift com os carros de Missail por 5 dias. Eu tinha 22 anos de idade. Eu, tipo assim, quando eu tenho um vídeo de eu dentro do carro, andando no Silva de Missail do Drill, tipo, mas imagina, eu vinha do Chevetinho, vinha do Brasil. Não sou cocoia. Poder andar num Silvia, no Japão, em Ebisu, naquelas pistas, pra mim, era tipo, cara, eu atingi o sonho que, tipo, sabe, realizei um sonho muito grande.